Há cerca de 4.000 anos, no norte da África e também no norte da China, aconteceu um processo de desertificação. Esse processo de desertificação foi por questões climáticas, questões de movimento do planeta Terra, e com essa desertificação aconteceu uma modificação que trouxe fome. E a humanidade naquela época, aquelas tribos, as tribos que sobreviveram foram as mais cruéis. E sobreviveram por quê? Porque elas, sendo cruéis, elas conseguiam atacar outras tribos e roubar terras férteis, roubar comida, roubar terras com água, dominar regiões interessantes para a sobrevivência. E, com isso, desenvolveu-se uma cultura para tornar o ser humano cruel. Porque os cruéis, eles conseguem sobreviver fazendo principalmente 5 coisas: matando, roubando, cometendo violências sexuais, mentindo e usando substâncias tóxicas. E com isso, nesse processo de atacar para roubar, acabaram descobrindo que é caro montar um exército para invadir e dominar uma outra terra, uma outra nação, um outro povo. E descobriram que é muito mais econômico esse ato de guerra ser através da mentira, da manipulação. E esse processo vem se aperfeiçoando, e hoje nós estamos no auge da tecnologia da enganação. Então nós temos a televisão, nós temos várias mídias que de uma forma ou de outra estão dedicadas a nos enganar, a nos explorar, a nos dominar. Uma outra faceta desse fenômeno é que nesse processo de tornar o ser humano cruel, algumas pessoas elas foram submetidas a maiores crueldades e, concomitantemente, essas pessoas também tiveram acesso a recursos financeiros. Então, essas pessoas elas utilizam seus recursos financeiros para extravasar o ódio que elas têm dentro delas. E elas não conseguem enxergar que o que elas estão fazendo vai acabar por matá-las, ou poderá acabar por matá-las. E nisso estão matando muita gente. Então nós temos aqui o Dr. Rubensy, que ele vai mostrar para vocês umas coisas horrorosas que vêm acontecendo com até medicamentos, com alimentos. Que até há pouco tempo atrás, os alimentos, eles eram colocados na prateleira do supermercado com o intuito só de arrancar o dinheiro do seu bolso. E para isso, então, criaram a palavra beneficiamento, ou seja, estragavam o alimento em seu aspecto nutritivo. Por exemplo, o arroz, que é escuro, ele passou a ser chamado de beneficiado quando ele passa por uma máquina que o lixa e deixa somente a parte branca, que é amido, que é um tipo de açúcar, e retira
as substâncias nutritivas mais valiosas, que são aminoácidos, vitaminas, sais minerais. Então, essa é uma das razões pelas quais há tanto diabético. Outra razão de tanto diabético é o açúcar branco, farinha branca. Então, os alimentos brancos, de modo geral, com raras exceções, são muito maléficos para a nossa saúde. E com isso, então, forma-se um esquema perverso em que a indústria alimentar cria doenças que vão alimentar a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, por sua vez, ela vem aprendendo a ganhar dinheiro de formas cada vez mais perversas e sofisticadas. Então, hoje, há certas substâncias que são injetadas que criam doenças permanentes. Então, a pessoa vai passar o resto da sua vida doente e pior. Vai passar o resto de suas vidas atrapalhando a saúde das pessoas que estão em volta. Isso chama-se efeito shedding. Estão todos cientes do que é o efeito shedding? Shedding. Poucas pessoas têm aqui, talvez a doutora Carla venha falar mais sobre o efeito shedding, tá? Eu não vou me aprofundar nisso. Então, resumindo isso, nós estamos vivendo uma situação de caos, uma situação em que a humanidade está sendo enganada e encaminhada para a doença e para a morte precoce. Por favor, as pessoas que estão falando, por favor, deixem para falar lá fora. Obrigado. Estava atrapalhando. Bom, mas aí então, quando a gente vai ao médico hoje, a gente já não pode mais contar com o médico como uma fonte de saúde e de sabedoria para a gente. Ele é treinado para alimentar a indústria farmacêutica. Se você vai a uma nutricionista, muito provavelmente ela foi treinada, por exemplo, pela Nestlé para recomendar certos alimentos. E isso acontece, principalmente alimentos infantis. Essas nutricionistas, elas são cooptadas por empresas especializadas em alimentos infantis. Então, elas não aprendem mais como que você deve usar os alimentos da quitanda para alimentar sua criança. O que elas sabem fazer é dizer, olha, compra esse aquele produto que já vem pronto. E esses produtos, conforme provavelmente o Dr. Rubensky vai falar, eles vêm contaminados com substâncias que vão criar mais problemas para vocês. Mas, por outro lado, existem conhecimentos que não são trazidos para nós e que alguns encapetados encapetados no bom sentido, se é que isso existe, não existe, foram buscar. Então a gente encontra esses conhecimentos, por exemplo, na medicina chinesa. A gente encontra esses conhecimentos na medicina ayurvédica, que é a medicina da Índia, que eu não tive a oportunidade de estudar. Eu tive a oportunidade de estudar a medicina chinesa. E para você ter uma ideia como é a medicina chinesa, você pega um médico chinês que está acostumado a utilizar as ervas lá da China, os alimentos lá da China, você solta ele aqui no Brasil e ele vai, através do formato do alimento, da cor do alimento, se esse alimento é da raiz da planta, do caule, ou da folha, ou mesmo dos ramos da folha, ele vai saber para que esse alimento serve, que doenças que esse alimento pode tratar. Então, nós temos recursos
que é muito importante que nós aprendamos a utilizá-los e a depender cada vez menos da farmácia, cada vez menos do hospital. Até mesmo há práticas para diminuir os acidentes. E é muito importante que nós não nos acidentemos, porque apesar de todos os problemas que a gente já sabia que existiam, há agora o problema de sermos hospitalizados e sermos tratados com medicamentos que estão contaminados propositalmente para nos matar ou para abreviar nossa vida, para dificultar a nossa recuperação. Então, quais são esses recursos que nós temos? Em primeiro lugar, nós temos o ar. Eu só vou falar de recursos baratos, tá? Então, o ar é o recurso mais barato que nós temos. Depois, outro recurso que nós temos é a água. Então, quando a gente sabe aproveitar o ar, quando a gente sabe aproveitar a água, nós temos a possibilidade de melhorarmos muito a nossa saúde e de vivermos melhor, gastar menos, sermos menos escravos dessa luta para ganhar dinheiro, para pagar as dívidas. E quando a gente gasta menos dinheiro, a gente precisa trabalhar menos. Então é importante que a gente aprenda a cuidar do nosso organismo, para que a gente tenha energia, a gente tenha resistência e para que consigamos enfrentar essa vida, que está difícil e tende a ficar cada vez mais difícil. A alimentação também. Então, vamos começar pela respiração. Até a respiração nos ensinam de uma forma castradora. Por que eu digo isso? Porque professores de educação física, civis e militares, ensinam a pessoa assim: abre o peito e respira fundo. Bom, quando nós fazemos este movimento aqui, esta parte superior do tórax aperta. Agora, quando a gente faz este movimento, esta parte relaxa. Consequentemente, se colocamos os braços para frente, a quantidade de ar que entra nos nossos pulmões é maior. Se nós também baixarmos o nosso queixo e inspirarmos profundamente, a quantidade de ar que entra no nosso peito é maior do que se estivermos com o queixo erguido e os ombros para trás. Isso é uma postura assim bem militar. Então, por que é que se coloca um soldado que precisa de lutar respirando de uma forma que diminui a sua capacidade física? Então, isso é uma coisa para vocês refletirem. Por que se ensinam coisas antifisiológicas? A começar pela respiração. Então, agora, nós podemos testar o que eu estou falando. Recomendo que não acreditem em nada do que eu falo. Tá? Não acreditem. Mas eu recomendo que testem e vejam até onde é verdade ou não o que eu falo. E se vocês colocarem o meu nome no YouTube, Lino Guedes Pires, vocês vão encontrar o meu canal. E lá no meu canal eu falo muito a respeito dessas coisas que eu estou colocando aqui. Tá? Então, vamos testar a respiração. Fiquem do jeito que vocês estão, procurem não mexer a postura. Fica na postura que vocês estão. Com essa postura, abaixem o queixo
Abaixa o queixo, joga o ombro um pouquinho para frente, inspira profundamente. Depois, você levanta o queixo e solta o ar para cima. Assim é horizontal, então. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Então, procurem ver, respirando bem profundamente com o queixo para baixo, o que acontece com a coluna vertebral. Vejam como a respiração, ela mexe com a coluna vertebral. Alguém já percebeu? Alguém conseguiu perceber? Fale alto que você percebeu, por favor. Exatamente. Exatamente. Por quê? Nós temos 2 pulmões. Se nós enchemos os 2 pulmões, esses pulmões cheios, eles vão retificar a coluna. E isso é o primeiro passo para tratar todos os problemas de coluna. Escoliose, cifose, lordose, tudo isso a gente trata com a respiração. Não é só a respiração, a alimentação também, tá? A alimentação também é importante, mas o principal, o primeiro passo é a respiração, porque a gente não consegue viver mais do que alguns minutos sem respirar. Então, primeira coisa, a respiração. E aí, vocês prestando atenção na respiração, você vai notar que em certos momentos a nossa respiração é profunda, é rápida. Em outros momentos, a respiração é muito superficial. E o simples fato de você sentir o ar passando pelas narinas causa um relaxamento da musculatura esquelética do organismo. E vocês vão observar também que a mente clareia. A mente se acalma. E termos a mente calma é muito importante para que nós possamos fazer a coisa certa, na hora certa, com a velocidade certa. Vocês vejam um gato, por exemplo, que ele está quietinho por horas, e de repente ele salta e pega o passarinho. Por quê? Porque ele está ali relaxando, ele não está tenso. Então, quando o nosso organismo está relaxado, é quando o nosso organismo está mais capacitado para agir. E aí é importante o segundo passo, a nossa visão. Então, quando por exercício a gente vai fazer a respiração, a gente faz assim, a gente olha, abaixa o queixo e olha para baixo. Inspira profundamente. E aí, à medida que a gente levanta lentamente o queixo e vai expirando, o olho vai acompanhando. E a gente vai focalizando. Então, façam isso agora e sintam como o globo ocular se comporta enquanto vocês respiram dessa forma consciente. Façam isso. Então, inspira profundamente de forma que a coluna fique reta. Enche os pulmões de ar até a coluna ficar reta. Depois você levanta a cabeça e solta o ar olhando para frente. O ar entra quando a gente olha para baixo. Quando a gente olha para baixo é quando uma quantidade maior de ar entra nos nossos pulmões, e quanto maior for essa quantidade, mais reta vai ficar a nossa coluna. Agora observem como é que vocês colocam os pés no chão.
a gente coloca o pé no chão, isso é aquilo que em artes marciais se chama base. Então, a forma como a gente coloca nos dá mais ou menos estabilidade. Então, eu não vou adentrar aqui na posição dos pés, mas se você olhar a sola do seu sapato, você vai ver qual é o vício postural que você tem. E aí você pode refletir sobre como é que você coloca os pés no chão, reformar isso, e com isso você vai ter um embasamento melhor. Então, se você tem respiração, a coluna bem colocada, os olhos vivos, consciente, você está vendo com clareza, com atenção, e você tem consciência de como é que você coloca os pés no chão, você vai conseguir lidar melhor com os problemas da vida. E isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o treinamento. E esse treinamento nós podemos fazer 24 horas por dia. O bom é que a gente faça isso até sonhando. Tá? Então, você está deitado, você está olhando para os seus pés, enchendo bem os pulmões, relaxando, respirar e relaxar, sentir o olhar. Se vocês respirarem profundamente, bem de uma forma suave, tranquila, vocês vão observar que a sua acuidade visual aumenta. Tá? Então, isso por quê? Nos nossos rins, nós temos hormônios que estão relacionados com a inspiração e com o medo. Então, quando um animal está na floresta, na campina, e ele percebe a proximidade de um predador, ele sente medo e ele se paralisa. Por que ele se paralisa? Vocês já ouviram um pássaro em uma árvore? Vocês olham para a árvore e vocês não veem o pássaro. Quando o pássaro muda de um galho para outro, nesse momento vocês percebem o pássaro. Então, da mesma forma, os predadores na natureza, eles percebem suas presas pelo movimento. E as presas... Mais silêncio, por favor, aí atrás. E as presas, por sua vez, quando elas percebem a proximidade de um predador, elas se imobilizam e mal respiram, para que o predador não as perceba. Bom, nós herdamos esse comportamento dos animais selvagens. Só que na selva de pedra onde vivemos, esse comportamento não adianta nada. Você está andando na rua, o malandro vê, pensa, aquele cara ali vai ser assaltado. Adianta você ficar paralisado frente a ele? Ele já te viu. Mesmo que você fique quietinho, vai continuar te vendo e vai te atacar. Agora, então, nós precisamos desenvolver um novo sistema de defesa. E esse sistema de defesa significa estarmos alertas, respirando, conscientes da nossa respiração, conscientes do que nós estamos vendo, conscientes do que estamos ouvindo. Então, alerta total. E para ser total, é importante que o organismo esteja relaxado.
Porque, como eu disse, o gato, quando ele ataca um pássaro de sopetão, ele sai de um estado de auto-relaxamento. E o nosso organismo também é assim. Se o organismo está bem relaxado e estamos alertas, podemos, assim, mudarmos o nosso comportamento. Mudar o comportamento de acordo com o que os nossos olhos, o que os nossos ouvidos percebem. Bom, então falei da respiração, falei da visão, falei da audição. Agora podemos, como é que estamos de tempo? Podemos adentrar um pouquinho na alimentação. A alimentação, como eu já disse, ela tem muitos interesses financeiros. Então, para que nós determinemos o que é melhor para nós nos alimentarmos, em primeiro lugar é observarmos os nossos dentes. Como são os nossos dentes? E compararmos os nossos dentes com dentes de cavalos, de vacas, de cães, de gatos, de onça, de babuíno. E aí a gente pode observar o que esses animais comem e comparar com os nossos dentes. E também podemos simplesmente colocar a nossa cabeça para pensar e observarmos o tamanho dos nossos caninos, os nossos incisivos, os nossos molares. Para que tipo de alimento que esses dentes melhor se adequam? Tá? Qual é o tipo de alimento para o qual Deus ou a natureza, conforme vocês preferirem, desenvolveu essa dentição? Aí depois você escolheu um alimento, se sentiu vontade de comer aquele alimento, você coloca na boca e mastigue. Mastigue bem esse alimento e examine a natureza dele. Depois que você se alimentou, procure ver o tempo que esse alimento levou dentro do nosso sistema digestivo até que esse alimento saia. Quando o alimento sai, procure ver qual é o cheiro das fezes. Então, observe, por exemplo, fezes de gato. As fezes de gato, quando o gato defeca, não cheiram mal. As fezes do gato só vão cheirar mal 10 horas, algumas horas depois que ele defecou. Por que isso? Então, compare o tamanho do intestino do ser humano com o tamanho do intestino do gato. Curiosamente, o gato, o leão e o tigre, o intestino tem o mesmo comprimento. E o nosso intestino é muito mais comprido do que o intestino dos felinos, dos cães. O cavalo tem um comprimento semelhante ao nosso. A vaca tem um estômago diferente do nosso, mas o intestino também já mais próximo ao nosso. E a partir dessas observações e uso disso que a gente tem entre as orelhas, a gente vai ver o que é melhor para a gente comer. E aí eu pergunto, a gente pode acreditar no que nos tem sido ensinado sobre o que é bom comer? Tá? Bom, como a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou falar um pouquinho da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa é um dos frutos da filosofia chinesa chamada taoísmo. Então, o taoísmo, que é o taoísmo? É a observação da natureza externa e da natureza interna. Então, com isso, os taoístas, eles entenderam como certas coisas funcionam,
Eles aprenderam a fazer acupuntura. Talvez alguns de vocês já tenham se tratado com acupuntura. Quem já se tratou com acupuntura aqui? Bons resultados? Então, a acupuntura ela tem bons resultados, porém efêmeros. A pessoa está com um problema, vai fazer a acupuntura, ela melhora rapidamente, mas não dura muito a melhora. A melhora ela é mais profunda e mais duradoura quando a gente trata a nossa respiração, quando a gente trata a nossa ingesta de água, quando a gente aprende a beber água, quando a gente bebe água na quantidade certa, na hora certa. Então, como fazer isso? Em primeiro lugar, comece a beber pequenas quantidades de água, assim de meia hora. Com isso, o seu cérebro vai recuperar a capacidade de perceber quanto e quanta água nós estamos precisando. Tá? Então, tem médicos que dizem, você precisa tomar 1 litro, 3 litros, 10 litros de água por dia. Não é assim. A quantidade de água que a gente necessita é dependente do organismo que a gente tem, da atividade que a gente desempenha, do clima e do tipo de alimentação que a gente faz. Então, por exemplo, se você come só laranja, a quantidade de água que você vai precisar é quase zero. Bom, então agora, falando um pouquinho mais da medicina chinesa, voltando à medicina chinesa, os chineses perceberam uma similitude muito grande entre um ser humano e uma árvore. Então, quando os chineses olham para a raiz da árvore, ele vê na raiz recursos para tratar o nosso sistema urogenital. Quando olha para o caule, então é para tratar a nossa postura, o nosso tórax, o nosso abdômen. Quando ele olha para as folhas, ele vê recursos para tratar os nossos pulmões, a nossa pele e o nosso intestino grosso. Tá? Então, quando você vai ao hortifruti, a quitanda, e você vai olhar aquelas plantas, aqueles vegetais que estão ali, com isso que eu falei agora, você já tem algo para começar a tratar as coisas que vocês precisam. Aprendi recentemente, aprendizado novíssimo que eu vou dividir com vocês agora. A inflamação dos tecidos, ela está em todas as doenças. Doenças psíquicas, emocionais e doenças físicas. Então, de uma depressão a uma esquizofrenia, a uma doença cardíaca, a uma doença renal do estômago, nós temos a inflamação. Então, para a gente melhorar qualquer problema de saúde, o primeiro passo, além da respiração da água, tratarmos a inflamação. Tá? Toda doença tem um componente inflamatório. É importante a gente ver isso, e o doutor Djalma, o doutor Rubeci provavelmente vão falar sobre isso também, então não vou me aprofundar muito. Mas o que mais causa inflamação o que combate a inflamação no organismo? O calor, aquecer o organismo. Está com febre? Toma banho de chuveiro de água quente. Está com frio? Toma banho frio de chuveiro, banho rápido. O banho para febre, um banho longo, bastante tempo embaixo da água corrente do chuveiro. Alimentos de sabor amargo.
Giló, almeirão, couve, tudo quanto é chás, carqueja, boldo, todos esses alimentos e chás de gosto amargo são amplamente anti-inflamatórios. Então, primeiro sabor a utilizar em alimentos e verduras e frutos para combater a inflamação, os alimentos de sabor amargo. Segundo lugar, os alimentos de cor vermelha. Então, por exemplo, a maçã. A maçã é considerada amarga na medicina chinesa, vocês sabiam? E a maçã, então, utilizar a maçã gala, a maçã fuji, que são maçãs que têm a casca vermelha. Então, ela é altamente anti-inflamatória. Da laranja, mastigar muito bem e engolir o bagaço. O bagaço da laranja, ele é amargo, tem ação anti-inflamatória, ele limpa o intestino, ele purifica o sangue, consequentemente. Tá? E aí por aí vai. Então a gente falou da inflamação, de instrumentos que nós temos para tratar a inflamação. Sugestão de alguma coisa para eu abordar? Diga. Não entro nessa seara. Tá? Há indícios de que há diferenças, mas eu não entro nisso agora. Eu entro somente em recursos que nós temos, simples e baratos, para a gente recuperar nossa saúde. Tá? Fale. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma relação entre os elementos da natureza, fogo, terra, ar. Isso, então a medicina tradicional chinesa, ela vê que o universo é composto de 6 elementos. Sim, 6. Então são a madeira gera fogo, o fogo gera terra, a terra gera metal, o metal gera água, a água gera madeira. Então, assim o ciclo. Então, a madeira tem a cor verde e ela está relacionada com o fígado. Então, notem que, como é que se fala fígado em inglês? Alguém sabe? Liver. O que significa liver? To live, liver. Então, viver. Então, o fígado, na língua inglesa, é um órgão relacionado à vida. E os chineses, eles percebem no fígado a cor verde. E, curiosamente, em grande parte dos hospitais, se pintam as paredes dos quartos de verde suave e clarinho. Porque o verde estimula o organismo. Então, as cores na medicina chinesa. Quando a gente vai ao armário escolher que roupa que eu vou vestir hoje, a gente pensa assim, hoje eu vou me sentir bem com esta e com aquela roupa. Vocês já perceberam isso? Então, quando a gente escolhe uma roupa, o nosso organismo está escolhendo aquela cor que vai estimular o nosso órgão que está menos saudável. Tá? Então, a cor da água, quando você está no mar, no oceano, e você olha para baixo, é escuridão total. Se você olha assim, é azul, mas se você olha assim, é preto. Então, os chineses dizem que a cor da água é negra. A água está relacionada com o nosso sistema genital, os rins. Então, quando a gente sente muita necessidade de usar roupa preta, a gente precisa ver como é que estão nossos rins.
Quando a gente sente muita necessidade de usar roupa verde, a gente precisa ver como é que está o nosso fígado. Roupa branca, pulmões, roupa amarela, estômago, membrana e pâncreas, e por aí vai. Tá? Então, isso também são conhecimentos importantes para a gente escolher os nossos alimentos. Então, quando a gente sente vontade de comer um alimento branco, quando a gente sente necessidade de comer um alimento vermelho, então o vermelho está ligado ao fogo. Tá? Bom, aproveitaram, foi de valia para vocês essa abordagem que eu trouxe? Então, agora, como os nossos colegas vão dar continuidade, lembre-se da respiração e procurem manter a respiração da melhor forma possível. Procurem ver qual é a melhor respiração para este momento, a respiração que nos mantém com a coluna ereta, os olhos vívidos, os ouvidos ouvindo com clareza e conseguindo, aproveitar, absorver e digerir o conhecimento que os nossos colegas vão trazer aqui para vocês. Tá? Muito obrigado. Parabéns a todos que vieram aqui, que consigam aproveitar esses conhecimentos e melhorar a vida de vocês, melhorar a vida daqueles que vocês amam. Muito obrigado.